Oi, 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 pessoal! Então, conforme a gente prometeu, estamos aqui para trazer conteúdos jurídicos com a doutora Roberta Bortolossi, falar um pouquinho então sobre 123 Milhas, sobre Urbi, sobre essas companhias que vendem passagens a baixo custo, mas que nem sempre entregam, né? Então, primeiramente, obrigado por aceitar o convite, Roberta. Obrigada pelo convite para estarmos aqui falando um pouquinho sobre a crise das agências de viagens e lembrando que este nosso bate-papo tem um caráter meramente informativo. Isso, então é um bate-papo informativo para que as pessoas que estão sofrendo esse tipo de problema consigam solucionar as suas questões ou ao menos ter instrução para buscar a solução que melhor lhe couber. Porque infelizmente a viagem ela tem perrengue durante a viagem, tem antes e tem os perrengues que fazem com que a gente não viaje. E esses são os piores, né? E geralmente nos traz um prejuízo financeiro. Então a ideia aqui é esclarecer as possibilidades do que pode ser feito para que a gente consiga ampliar o leque de opções de como restituir esses valores e os meios cabíveis, né, para ir solucionando esse problema. Então a gente fez uma enquete no Instagram ontem e algumas pessoas mandaram algumas perguntas. Eu formulei outras perguntas também para a doutora Roberta. Uma primeira pergunta que a gente tem aqui é uma seguidora que ela fala que ela comprou uma passagem para Orlando pela 123 Milhas. Comprou a passagem, a proposta da 123 Milhas era até 10 dias antes da data do embarque enviar essas passagens. Ela já tinha comprado hotel, já tinha comprado passeios, Disney e tudo mais. Toda aquela expectativa da viagem já estava criada. E 10 dias antes não recebeu, 9 dias antes não recebeu sua passagem. Quando deu 8 dias antes, numa situação de desespero de perder tudo que se investiu com os passaportes para Disney, hotel e todos os deslocamentos, foi lá e comprou a sua própria passagem para ela e para as duas pessoas que iriam acompanhar. Doutora Roberta, o que essa pessoa pode fazer? Como ela pode buscar solucionar esse problema? Então, a questão da 123 Milhas apresenta um quadro um pouquinho preocupante agora, diante de um pedido de recuperação judicial que foi acatado judicialmente. O que é uma recuperação judicial? É um processo onde as empresas que estão em dificuldade financeira buscam, através dessa oportunidade, solucionar com um pedido judicial, onde tem um plano, né? E este plano, então, com um prazo para conseguir fazer acordos com os credores. Nas situações dos consumidores, em específico, num primeiro momento a gente analisa que deve ser feito um pedido administrativo de habilitação. Então, o consumidor, para ter o seu direito reconhecido, ele vai buscar, através de um profissional habilitado, se habilitar neste processo judicial, onde ele vai comprovar, através do contrato em que ele firmou com a agência de viagem, o direito de receber este crédito. E até esses possíveis danos, né? Porque ela investiu um dinheiro para poder comprar uma passagem para não frustrar a viagem. Então, talvez até essa restituição dessa passagem que ela precisou comprar forçadamente para conseguir cumprir lá a viagem que ela havia se proposto. Isso, exatamente. Ela vai ter que ter esse reconhecimento do direito do ressarcimento e aí sim buscar uma indenização. Tem que fazer uma distinção aqui do direito. Uma coisa é o contrato que ela celebrou e outra coisa é os acessórios que ela contratou posteriormente, mas que acabam tendo uma ligação, um reflexo na contratação inicial. Então, se nós pensarmos em termos de uma recuperação judicial, que é o que a gente vislumbra agora, num primeiro momento, ela vai buscar o crédito oriundo da contratação inicial. E num segundo momento é que ela vai caracterizar estes acessórios e buscar o ressarcimento das despesas que ela teve posteriormente. Extras, né? E daqui a pouco até caberia um dano moral referente a isso. Exato, é possível também. Tudo é possível de ser levado à justiça e com a comprovação pode sim ter reconhecido o ressarcimento tanto material quanto moral.
Então, de forma prática, o que é importante para essa pessoa fazer? Guardar todos os comprovantes de custos de hotéis, todos os custos extras que essa pessoa teve em função do descumprimento do contrato, o que também pode ter mostrado ali um abalo moral, né, dentro do contexto da viagem, para poder se utilizar então numa posterior ação, seja uma tentativa administrativa ou seja buscando um profissional habilitado para buscar restituir o custo que teve extra em função do não cumprimento deste contrato. Nós estávamos falando agora sobre o que é o processo, né, de recuperação judicial, já ficou muito claro. E com este pedido de recuperação judicial, como ele afeta diretamente neste consumidor? Ele perde o direito de buscar ser ressarcido, ele entra para uma fila de espera, como funciona na prática o processo de recuperação judicial? Então, existe uma ordem a ser cumprida neste plano de recuperação. O consumidor, neste caso, ele vai se caracterizar como um credor quirografário. Na lista de prioridades, o credor quirografário está lá no final da fila. Então, existem créditos antes que devem ser satisfeitos, os créditos trabalhistas, os créditos tributários. Os consumidores, por serem credores quirografários, eles vão receber num período posterior. E também a gente tem que salientar que essa empresa pode não cumprir este plano e pode ir à falência. E aí, nesta situação em específico, também o credor fica nesta lista e poderá receber no final de um processo. Isso se sobrar dinheiro para isso, né? Exatamente. E para esse consumidor que tem esse crédito, poder habilitar o crédito dele dentro deste processo, qual é o caminho? O caminho inicial é através de um pedido de habilitação administrativa. Junto ao processo que já está em trâmite, vai fazer a habilitação administrativa, que seria antes de configurar o quadro geral dos credores. Após essa configuração, daí sim é necessária a intervenção judicial. O título executivo de cobrança, ele tem que ser judicial ou o próprio contrato da negociação ele vai servir? Inicialmente, o contrato serve como uma habilitação. Pelas notícias que a gente tem acompanhado, é que a própria 123 Milhas divulgou uma listagem com os consumidores. Então, o consumidor tem que observar se o nome dele não está lá na lista, aí ele vai buscar habilitar o seu crédito. E busca através de qual órgão essa habilitação? Essa habilitação inicial pode ser feita até através dos órgãos de proteção ao crédito, buscar entender um pouco mais o consumidor de forma proativa para poder se habilitar. Aí, se efetivamente for divulgado o quadro geral de credores e esse consumidor não estiver lá, aí sim vai precisar interferência judicial através, claro, de um profissional habilitado. Para poder estar dentro desse processo, então. Também outra coisa que é muito importante para quem está com esse problema, seja com a 123 Milha ou seja com a URB, é se registrar no site www.consumidor.gov.br. Por quê? Assim tu cria parâmetro para que o governo entenda, esse órgão de direito do consumidor entenda qual é a proporção, o quanto está atingindo, quantas pessoas está atingindo o problema relacionado a essas duas empresas. Então é bem interessante, é importante, dentro desse canal você consegue colocar toda a tua situação e geralmente eles são muito rápidos nas respostas. E assim tu já tem mais argumentos para que se no futuro tu precisar ingressar com uma ação judicial, tu demonstre que houve uma boa-fé, que houve uma tentativa de solução administrativa, de solução através dos órgãos de proteção, e aí então, como uma última alternativa, às vezes, estar buscando sim o judiciário. Então, mais algumas perguntas aqui que o pessoal mandou. A 123 Milha está oferecendo vouchers de crédito para compras no próprio site. Então, eles convertem o valor para dentro do próprio site, oferecendo uma correção monetária. Eu sou obrigada a aceitar? Se eu aceitar, quais serão os reflexos de eu ter aceitado este voucher? Veja bem, a oferta de um voucher, ela tem um caráter amigável. Então, vai muito de uma relação de confiança entre consumidor e empresa.
Se o consumidor entende que pode dar um voto de confiança para a empresa, é válido aceitar o voucher. Mas, pelo Código de Defesa do Consumidor, o consumidor não é obrigado a aceitar esse voucher. Existem outras formas de buscar a satisfação do seu crédito. Uma delas seria o cumprimento forçado do contrato e outra seria o ressarcimento em dinheiro. E esse cumprimento forçado do contrato seria através da via judicial? Neste momento, se nós considerarmos a recuperação judicial, alguma medida que não seja junto ao processo de recuperação se mostra temerária. Não seria válido neste momento. Sim. Então, para buscar satisfação, o ideal é que se faça no processo de recuperação judicial. Digamos que o cenário atual ele é bem pessimista. De E forma muito preocupante. realista, o cenário atual é pessimista e preocupante. Verdade. E até porque dá para se entender, quando se firma um contrato de compra de um pacote, de uma viagem, tu tem as cláusulas desse contrato. E no meio do caminho, a 123 Milha decidiu criar uma cláusula acessória oferecendo um voucher, algo que não estava em nenhum momento previsto, unilateralmente, não possibilitando ao consumidor definir certas coisas, né? Exato. Meio que impondo esse voucher. Então a pessoa não é obrigada a aceitar. Não é obrigada, mas neste caso o consumidor tem que fazer análise da sua situação. Se ele tem uma urgência em viajar, se ele pode aguardar, se ele pode trocar por outro produto. Tem que fazer essa análise da sua situação, né? No seu caso, o que melhor se aplica. Aproveitando o gancho, então, sobre isso de trocar o voucher por um outro produto, também tive uma pergunta aqui que me chamou a atenção, que no caso da Urbi, da empresa Urbi, foi trocado o valor dos pacotes convertidos em créditos, eles ofertaram 5% de bônus, então as pessoas converteram os pacotes em créditos porque eles já não estavam marcando essas viagens e divulgado amplamente que poderia ser adquirido qualquer produto dentro do site deles. Porém, quando o cliente entra para comprar um produto e compra efetivamente, consegue finalizar a reserva, utiliza o crédito, comprou uma hospedagem em um hotel e alguns passeios. E essa pessoa chegou no local do passeio e não pôde realizar o passeio pela informação de que a empresa Urbi não havia pago, não havia repassado os valores, então barraram no meio da viagem. E a mesma coisa aconteceu com o hotel. Assim que foi finalizada a reserva do hotel, utilizado aqueles créditos para fazer a reserva daquele hotel, a pessoa recebe um e-mail do hotel dizendo que não irá receber se a Urbi não os pagar, que é para a pessoa ir lá e cancelar a reserva. E aí a pergunta, doutora Roberta, fica no seguinte sentido: qual é a responsabilidade subsidiária acessória desses hotéis e passeios que se habilitam para vender seus produtos dentro deste site? Redução ao erro por estar sendo ofertado aquele hotel e aquele passeio dentro daquele site que hoje está dando problema. Partindo de uma premissa geral, a gente vislumbra que sim, que essa responsabilidade subsidiária pode ser comprovada. Evidentemente que também prescinde de provas. Temos que buscar essas provas de que existe essa conexão entre os prestadores de serviço. Basicamente, o raciocínio é esse. Existe sim essa possibilidade, mas tem que ser analisada na situação vivenciada essa conexão entre os prestadores de serviço. E o meio hábil para fazer essa comprovação, então, seria apenas o judicial? Neste caso em específico, sim. A Urbi não está na mesma situação da 123 Milhas atualmente. É uma boa diferença, é bom a gente explicar isso também. Hoje a 123 Milha, ela barrou a venda, avisou que não iria mais emitir as passagens e na sequência entrou com a recuperação judicial. A Urbi é outra situação. A Urbi não entrou com recuperação judicial, ela tem um bloqueio da justiça, qual ela não pode vender pacotes futuros, ela pode apenas vender pacotes com datas fixas, pode continuar operando hotéis, passeios e teve sim os bens dos proprietários bloqueados. A 123 Milha entrou efetivamente com recuperação judicial. No geral, a Urbi se mostra mais fácil no primeiro momento de buscar a satisfação de eventuais direitos. Certo. Muito se fala também na mídia hoje em dia sobre uma possibilidade de crime de estelionatário, de pirâmide, de captação de recursos de terceiros para investimento,
que poderia ter sido uma estratégia firmada por essas empresas startups e que a longo prazo não deu muito certo. Até fazendo um adendo e explicando um pouquinho, na medida que essas empresas contavam com uma tarifa mais barata, ainda em função dos reflexos da pandemia, em que o mercado aéreo, né, a malha aérea, ela estava se reestruturando, então ela ainda praticava valores mais em conta, se contou com a possibilidade da compra, da aquisição dessas passagens e desses pacotes a um valor mais baixo, e agora, nessa reestruturação, subiu muito o valor do tarifário aéreo e não se consegue mais cumprir com essas tarifas. Essas empresas captaram recursos e ficaram 2 anos, 3 anos utilizando dos recursos de terceiros. Toda essa situação leva a crer que existe sim uma pirâmide que se retrosustenta ali, porque precisa de novas pessoas comprando para que as pessoas mais antigas possam viajar. E no momento em que a moral dessas empresas é abalada, pessoas começam a não mais adquirir, os bancos também passam a não mais adiantar os créditos para essas empresas, e aí vem um reflexo, né? Esse efeito bola de neve, de realmente o sistema não se retrosustentar. Tudo isso pode ser visto com um olhar de possibilidade de ser um crime? Eu acredito que sim, que pode configurar não um crime só, mas sim inúmeros crimes, não só diretamente ao consumidor, mas o crime de estelionato, o crime de pirâmide financeira. Então é bem possível que os órgãos que se destinam a este cuidado, num momento oportuno, façam a denunciação destes crimes. Nessa possibilidade, importante seria talvez criar um boletim de ocorrência sobre a situação que aconteceu para embasar um possível processo judicial futuro, buscando Para o consumidor direto, o registro do boletim de ocorrência pode ser importante, sim, com a finalidade de assegurar o direito, de comprovar o direito, dar força ao que foi contratado. Então acho que era mais ou menos isso. Acho que a gente conseguiu esclarecer boa parte das dúvidas que foram encaminhadas através do Instagram. Eu vou aproveitar para deixar o meu Instagram, que é o @nadiellebrolo. No YouTube, então, a gente está no NadiTravel. Então esse foi um conteúdo informativo sobre as possibilidades que os consumidores têm relativos às dificuldades dentro das viagens, né? Tudo dentro desse mundo de viagens, e a gente vai trazer muito mais informação sobre isso, né? Sobre quando se perde mala, sobre quando um voo atrasa, muitas outras informações vão ser trazidas aqui também através da parceria aqui com a doutora Roberta. Então, muito obrigado pela essa ajuda, por esse conteúdo de valor, e espero que a gente tenha conseguido ajudar um pouquinho vocês a solucionar ou direcionar as questões que porventura estejam sofrendo.